A palavra do Senhor genuinamente como ela deve ser, como tem que ser, né? E grato a Deus por ter conduzido essa casa com tanto carinho, né? Com tanto amor por aquilo que faz. A obra de Deus, ela tem que ser por amor, né? Ela tem que ser por amor. Agradecer a Deus pela vida da irmã Deusinha, né? A Deusinha é uma bênção para nós e eu louvo muito a Deus pela vida dela. Também agradecer a Deus pela vida do meu parceiro de viagem, né? O irmão Zimir, e fico muito feliz de ver ele dirigindo o culto aqui na igreja. Quando eu cheguei na igreja evangélica apostólica, ele já é bem mais velho que eu, né? Tanto na igreja como na idade, né? Mas assim, na época, um tempo depois, a gente assumiu a igreja e eu fiquei como pastor da igreja, como o pastor Delcio. E a humildade do irmão Zimir, mesmo sendo mais velho, mesmo sendo uma pessoa com mais conhecimento até mesmo que nós, para nos dar muito ensinamento, teve a humildade e a humildade de ser verdadeiramente, né, ter a gente como seu pastor. Isso para nós é uma honra e é um exemplo para a igreja, né? E até como servo do Senhor, como pessoa, pelo caráter do irmão Zimir, em nome de Jesus. Então sou muito grato a Deus. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor, eu tenho muita coisa para ler. Se eu pular alguma linha, falar alguma palavra, né? Eu fiz uma época uma cirurgia na minha vista, e aí eu tenho muito problema com claridade. Quando eu fico, me emociono e a lágrima me vem aos olhos, aí a coisa fica mais difícil ainda. Eu pulo linha, leio uma coisa no lugar da outra. Meus irmãos, têm paciência aí. Me arrumaram até uns olhos agora para poder melhorar, né, para facilitar. Mas a gente vai entrar dentro do nosso objetivo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu quero ler a palavra do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira carta à igreja de Pérgamo, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e o anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei o que fazes e onde vive, e o lugar onde está o trono de Satanás, que é conservar o seu nome, e não negaste a fé em mim, nem mesmo nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho contra ti alguma coisa. Tenho aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e que ensina Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, induzindo ao comer coisas sacrificadas a ídolos e a praticar prostituição. Ainda tem também os que, da mesma forma, seguem os ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, do contrário, virei a ti sem demora, e contra eles lutarei com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca com um novo nome, escrito nela, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Glória a Jesus. Uma oração em nome de Jesus. Apesar que o servo do Senhor orou nessa noite, mas vamos fazer uma oração nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, tem misericórdia de mim, porque sou homem pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor Jesus, que nessa noite, ó Pai, tenho que trazer a Tua palavra ao coração dos Teus filhos. Usa-me, Senhor, como Teu instrumento nessa noite. Não olha, Senhor, por quem fala, mas fale o coração dos Teus filhos nessa noite, por essa igreja sedenta, meu Pai. Ó meu Deus, nesse sexto elo da nossa campanha, que o Senhor possa falar aos nossos corações. No Teu nome nós te pedimos e nós te agradecemos, Jesus. Amém, Senhor, e amém. Podem se sentar os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou ler aqui uma introdução. Glória a Jesus. Amém. Para os irmãos entender onde nós queremos chegar com a nossa mensagem, em nome de Jesus.
Com a ajuda dos romanos, Pérgamo ganhou independência dos seleucidas, ou seja, a igreja de Pérgamo era uma igreja dominada, né? Na verdade, estava dentro do domínio dos seleucidas, e esse império, irmão, ele era também idólatra, ensinava muitas coisas que não se condiz com a palavra do Senhor nosso Deus. E a igreja de Pérgamo, ela ganhou a independência dos seleucidas em 190 a.C. e passou a fazer parte do Império Romano a partir do ano de 133 a.C. Durante 200 anos foi considerada a capital do Império Romano na Ásia, e era um centro de adoração ímpera aos imperadores romanos. Tá? Essa é a igreja de Pérgamo. Glória a Jesus. Deixa eu me achar aqui, irmão. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O imperador Diocleciano era o perseguidor da igreja na época, ou seja, houve muitas atrocidades cometidas pela igreja, vamos dizer, pelo Império Romano, em cima da igreja, melhor, em cima da cidade de Pérgamo. Ou seja, havia muita destruição, muita perseguição dentro da igreja, né? A decapitação, vamos dizer assim, daquela região, de toda aquela região, dos pastores, né? Dos homens de Deus, que verdadeiramente, dos discípulos que levavam a palavra do Senhor nosso Deus. Então, Diocleciano era um dos perseguidores da igreja. Aí surge um novo imperador romano chamado de Constantino, que se sentiu atraído pelo cristianismo e passou a favorecer financeiramente a igreja e declarar que os templos dos deuses pagãos pertenceriam também à igreja. Por conta do favorecimento financeiro, os líderes locais passaram a agradar o imperador e mostrar tolerância e começar a introduzir costumes pagãos dentro da igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela era localizada, Pérgamo, cidade, era considerada a cidade dos livros, situada às margens de Caico, distante 30 quilômetros do mar Egeu. Pérgamo era a mais importante metrópole da Mísia, cidade antiga e rica. Era formada por sua biblioteca, cujo acervo chegou a ser estimada em 200.000 volumes. Detém a fama, ela achava-se ligada aos livros, ou seja, a cultura, na cidade de Pérgamo. Seu nome torna-se sinônimo deste pergaminho. Seus operários sabiam como introduzir pele de animais como suporte à escrita. Então eles começaram ali. Ela provavelmente trouxe, vamos dizer assim, os papiros. Ela trocou, melhor dizendo, os papiros pelos pergaminhos, ou seja, o povo dominou naquela época a questão de tirar da pele dos animais, e começar a fazer ali os pergaminhos, e aí passaram, não mais utilizar os papiros, acredita-se nisso. Pérgamo no grego significa casada, tá? Igreja provavelmente tenha sido implantada por Paulo quando estava em Éfeso. Você vai encontrar essa referência em Atos capítulo 20, do verso 31. A espada afiada de 2 gumes. Glória a Jesus. A gente ainda vai ler alguma coisa aqui, e aí vamos entrar no corpo da nossa mensagem. Amém? A espada afiada de 2 gumes, que diz em Apocalipse 2,12. A igreja casada com o mundo, somente aquele que tem a espada de 2 gumes para combater a heresia e o modismo, misticismo, que de Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, que penetra
que penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, a junta e a medula, e é apta para discernir o pensamento do coração. Planejar bem, é necessário que o crente aprenda a manejar bem a espada do Espírito, como diz Timóteo 2,15, procurar apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Glória a Jesus. Aqui vai iniciar então, vai dar início, vamos dizer assim, a nossa mensagem. Nós olhamos e vimos que a cidade de Pérgamo, né, a igreja de Pérgamo, era uma igreja localizada dentro de uma cidade infernal, né? Assim como surgiram falsos profetas no meio dos profetas, no meio do povo, também haverá no meio de vós falsos mestres que introduzirão secretamente heresia, destruição, chegando-se a renegar o seu sobrenome. Senhor, o que resgata, trazendo sobre si mesmo repentina tribulação, como diz a palavra do Senhor de 2 Pedro capítulo 2, do verso de número 1. A testemunha e a perseverança de um anjo retém o meu nome e não negaste a minha fé, sendo parte da igreja achada, antiga, fiel, no meio de um testemunho fiel. Então agora nós vamos entrar na palavra do Senhor, onde na palavra de Deus diz assim: Antipas, minha fiel testemunha. E aqui começa então a nossa mensagem nessa noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para essa igreja, a Bíblia disse que nos mostra a história, e é importante que a gente possa entender isso, porque hoje, muitas vezes quando a gente fala assim, a igreja de Pérgamo, ou a igreja de Tiatira, quando se fala numa igreja, nós imaginamos geralmente na nossa cabeça uma igreja, uma única igreja, com dois tipos de gente dentro daquela igreja também. Mas aqui ele estava falando, ele estava colocando aqui, e a Bíblia diz que ele trouxe um homem, Antipa, que no grego quer dizer contra todos, ou seja, fiel testemunha do Senhor, o anjo da igreja de Pérgamo. Ou seja, era um pastor, né? Era um homem de Deus que estava naquele lugar, e a Bíblia diz que ele guardava o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que ele era verdadeiramente zeloso, pelo que nós entendemos das Escrituras, que nos ensina, né? Vamos dizer assim, os estudiosos da palavra do Senhor. Aquele homem era um homem guardador da doutrina, ele zelou pela fé e pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa época, nós olhamos e nós vemos que o Império Romano, ele dominava toda aquela região, Agora o que acontece? Antes havia uma perseguição ao cristão, ou seja, pessoas eram decapitadas, pessoas foram enforcadas, pessoas foram presas, pessoas apanharam, ou seja, havia uma grande perseguição pela igreja. E agora o que acontece? A palavra de Deus diz que agora com Constantino a coisa mudava, porque o diabo começou a agir de maneira diferente contra o cristão. Se ele viu que quando ele se lançava contra a igreja, contra o povo de Deus, e o povo se fortalecia e crescia, agora o diabo muda a estratégia, ou seja, vamos colocar a idolatria, o paganismo e as coisas mundanas dentro da igreja. Então Constantino, ele já vem tentando fazer uma barganha. E aí o que acontece? A igreja, para a gente entender, eu vou querer simplificar isso aqui, né? Não sei se seria a maneira mais correta para exemplificar isso aqui, mas para que os irmãos possam entender. A igreja evangélica apostólica de Porto Velho, não vamos falar de ninguém, vamos falar de nós mesmos. Eu tenho o pastor Wilson, que sou eu, que congrego na sede. Tenho o pastor Jefferson, que congrega neste lugar, né? Que pastoreia essa igreja neste lugar. E tem o pastor Delcio, que é o nosso superintendente. Então o que acontece? O nosso superintendente, vamos supor que fosse o pastor dessa igreja. Então era um homem verdadeiramente zeloso, Antipas, né?
a verdadeira testemunha, o anjo maior da igreja. Então ele zelava pelo nome e pela fé da igreja em Cristo Jesus. Ou seja, a idolatria, a prostituição, o mundo não vai entrar dentro dessa igreja, porque essa é a igreja de Cristo, que ele comprou com o seu próprio sangue. E aí então ele se opõe a receber ajuda do Estado de Roma para introduzir dentro da igreja. O pastor Delcio é um homem sábio, cheio do Espírito Santo. E aí o pastor Wilson fica pensando: rapaz, a igreja pode melhorar, porque Roma está ajudando, né? E aí então começa a buscar recursos e começa a introduzir dentro da igreja a idolatria, começa a introduzir dentro da igreja coisas pagãs que verdadeiramente não condiz com a palavra do Senhor nosso Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quando a palavra de Deus disse que a espada de dois gumes, que tem dois fios, que corta para um lado e corta para o outro, assim é a palavra de Deus na nossa vida. Ou seja, a Bíblia diz que a espada do Espírito do Senhor, ela é profunda, ela entra no coração do homem e ela consegue dividir, saber o que é certo, o que é errado, o que maquina bem, o que maquina mal, e ela se introduz entre a medula, a espinha, de tal forma que ela consegue discernir o que é certo e o que é errado, e ela corta tanto para dar vida como para matar. Por isso que Jesus disse: eu vou combater com a minha espada da minha boca. Glória a Deus. Aleluia. E aí o que acontece? O pastor Wilson não gosta do pastor Delcio. E agora a minha igreja começa a me pressionar para que eu pressione a igreja do pastor Delcio. E agora eu fico pensando: bom, se eu tirar a vida dele, se eu matar ele, eu vou conseguir colocar na igreja dele a minha doutrina, os meus pensamentos. Eu vou conseguir colocar na igreja dele aquilo que hoje o Estado está me oferecendo, que é a condição, que é a cidade. Porque a Bíblia diz que essa cidade, ela é uma cidade infernal, ou seja, era uma cidade pagã, idólatra, onde a macumba, a feitiçaria, a prostituição, o pecado, ele abundava nessa cidade. Então a igreja, ela estava cercada, a igreja, ela estava presa, a igreja estava oprimida, mas ele estava lá. Nós zelamos pela igreja de Jesus, nós zelamos pela fé genuína, nós morremos a espada, mas não entregamos a igreja de Cristo. Esse era o pensamento. E aí então o pessoal lançaram e tiraram a vida do anjo da igreja. Mas aí o que acontece? Existia o pastor Jefferson, que continuou dando os mesmos princípios bíblicos que o pastor Delcio aplicava. E aí o pastor Wilson não conseguiu pôr dentro da outra igreja a mesma coisa, porque os irmãos possam entender o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo estava passando por esse problema grande, por essa grande aflição, por essa pressão externa, e o tempo está indo embora. E essa pressão que fazia com que os irmãos eram sempre oprimidos, apesar de não ser mais decapitado, apesar de não mais, mas também não tinha liberdade, porque era a igreja quadrada, era a igreja antrepassada, ultrapassada, era um povo que verdadeiramente não condizia com a realidade, com o mundo. A igreja de Pérgamo era considerada uma igreja mundana. Mas ele diz lá: mas tinha lá minha fiel testemunha, o anjo da igreja de Pérgamo, aquele que tem zelado com as minhas próprias palavras, aquele que tem zelado pelo meu nome, aquele que tem zelado pela fé genuína da igreja de Cristo. É isso que Jesus estava falando. Glória a Deus, aleluia. Era isso que Jesus estava colocando na igreja. Aí a palavra do Senhor, ela continua, e aí nós olhamos que nós vemos que
entrou. Quando o Senhor fala na segunda coisa, Ele disse que tem a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão, os ensinamentos de Balaão, de Balaque. E aí eu fui lá no livro de Números, a partir do capítulo 22, e vai até o 30 e alguma coisa, você vai entender toda essa história. Irmão, quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, que fala da doutrina de Balaque e de Balaão, introduzido dentro da igreja de Pérgamo, aí você começa a entender, porque a palavra de Deus, o Senhor, Ele nos mostra que a palavra dele, ela tem que ser genuína, que a igreja dele é uma igreja pura, é uma igreja santa, que dentro da igreja ele não aceita heresias. E aí nós olhamos para dentro da igreja, o que acontece? Eu vou contar essa história bem rápida aqui para a gente poder entender. A palavra de Deus diz que o povo de Israel, depois de ter vencido uma batalha de Jericó, e aí eles se pararam diante de Jericó, melhor, um povo lá se pararam diante de Jericó, um pouquinho além de Jericó, quase em frente, mas eles ficaram diante de Moabe. E aí eles começaram a dizer: olha, esse aí vai ser o próximo povo, não tem jeito, nós vamos destruir. E aí então Balaque, ele começou a olhar o povo de Israel e começou a se assustar. Rapaz, esse povo é numeroso, esse povo é grande, esse povo é forte, esse povo, né? E aí o que acontece? A palavra de Deus, irmãos, diz assim: com aquilo que nós abençoarmos com a nossa boca será abençoado, e aquilo que tu amaldiçoar será amaldiçoado. Balaque, sabendo disso, procurou Balaão e disse para ele: Balaão, rapaz, como é que fazemos para mim prevalecer sobre esse povo, sobre o povo de vocês? Porque Balaão, irmão, ele era um profeta ganancioso, era um profeta que profetizava por dinheiro, era um homem que não estava preocupado com Deus, ele vivia no meio do arraial do povo de Israel, via todas as bênçãos, Deus falava com ele, mas ainda assim era um homem ganancioso. E aí o que acontece? Balaque vai lá, manda alguns dos homens dele ter com ele, e aí eles vão lá, levantam um altar, e a Bíblia diz que ele invoca o nome do Senhor. E aí a palavra de Deus diz, no verso de número 9, que aquele povo era abençoado, que nem quem o abençoasse aquele povo seria abençoado, e quem amaldiçoasse aquele povo seria maldito. E aí ele disse assim: olha, o Senhor me revelou que esse povo não pode ser amaldiçoado, esse é o povo dele, então não tem como amaldiçoar esse povo, porque se a gente amaldiçoa, a maldição vem sobre nós, mas se tu abençoar, esse povo será abençoado. Aí, meu irmão, eu fiquei pensando: mas esse Balaque era um cara muito fraco da mente, não era? Se com a proposta dessa do profeta, ele dizia: Senhor, olha, povo de Israel, que tu prospera sobre o sul, olha, que teu povo seja grande, seja enorme, que tu multiplica sobre a face da terra. Não podia ter feito isso? E aí ele ia multiplicar para o norte, porque aquilo que eu desejo para ti, o Senhor me dá da mesma forma. Então ele poderia ter abençoado o povo de Israel, mas não, a ganância dele era tanta que ele procurava um meio para destruir o povo. E aí faz um altar aqui, aí não dá certo, manda os príncipes, os melhores que ele tinha, os príncipes mais honrados, foram lá, trouxeram Balaão de novo. Ele disse: olha, faz 7 altares, bota um bezerro em cada um e um carneiro, e aí vamos invocar o Senhor e ver o que ele faz. E aí depois Deus fala com ele: contra Jacó não há encantamento, e contra Israel não vale adivinhação. Aleluia, aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo? Sabe o que Deus estava dizendo para Balaque e para Balaão? Olha, não adianta feitiçaria, macumbaria contra a minha igreja, contra o meu povo, porque não pega. Quem tem o Espírito do Senhor não pega essas coisas. Nem uma palavra mal lançada contra ti, ela vai entrar na tua vida, porque sobre ti está a proteção do
Deus disse que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, eu falaria e não confirmaria. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, a coisa estava ficando estreita para Balaque e Balaão. Olha, esse povo aqui não tem jeito, rapaz. Macumba não pega, despacho não pega. Olha, desejar mal vem contra nós. Não tem jeito. Glória a Deus. Não tem jeito. A Bíblia diz que eles fizeram mais um altar, há outro sacrifício. Olha, essa história é tão grande que até o pobre de uma jumenta que não tem nada a ver ainda teve que entrar na história, virar profeta, mas levou um pau, fofou o couro na jumenta na peia, mas ela teve que falar o vídeo de Balaão. Ele estava tão cego pela ganância do dinheiro que até mesmo a jumenta teve que falar com ele. Meu amado, um homem de Deus, quando ele se volta para o Senhor, ele é uma bênção. Mas quando ele inclina o seu coração para fazer o mal, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Só uma jumenta para falar com ele, porque ele não ouve homem, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve pastor, não ouve ninguém. Só uma jumenta. E ele ainda bateu papo com o jumento. Se você olhar na história, está lá. A jumenta já com o corpo fofo de peia, olha para ele e diz assim: porventura não tenho eu te levado para todo lugar que tu quer ir? E hoje tu vai me matar de pau? É mesmo, tu nunca negou. Tu tem andado comigo? Meu irmão. Mas diante de nós tem um anjo com a espada. Aí ele viu, irmão. Quantos de nós não temos essa oportunidade? Quantos de nós? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu vou, senão eu vou. Conclusão. Fizeram 4 vezes ofereceram sacrifício em cima de 7 altares de cada vez. E o Senhor sempre repreendia o mal contra Israel. Não, o meu povo não vai no encantamento, o meu povo não, o mal não vai vir sobre ele não será destruído. E aí então Balaão não queria dizer com ele com todas as letras. É o que a gente entende na palavra. Aí eu interpreto, porque a gente tem que fazer isso. E aí Balaão, pensando, rapaz, eu queria te abalar, dizendo para Balaão, eu queria te abençoar, meu irmão, era o cofre da igreja, estava lá, tudo teu, mas eu mandei muito ouro, muita coisa. Rapaz, olha, Balaque, meu irmão, não posso te falar o que faz esse povo, Deus se irá contra esse povo, mas olha, Balaque, homem, entenda, eu quero falar um negócio no teu coração, rapaz, esse povo não pode pecar, porque se esse povo pecar, Balaque não entendia. Não captei, amado mestre, não captei. Fala de novo. Olha, esse povo, ele não pode pecar. Se ele pecar, Deus se ira contra ele. Esse povo não pode se prostituir. Esse povo não pode cometer adultério, não pode sacrificar outros ídolos. Aí, captei, amado mestre. A mensagem do capítulo, eu captei. Sabe o que ele fez, irmão? De frente da tenda do povo de Israel, do outro lado, encheu de mulheres no arraial, dança, festa. Aí eu fico imaginando aquelas mulheres bonitas, novas, jovens, e os soldados aqui com a arma na mão. Rapaz, a festa lá está grande, meu irmão. Lá o negócio está animado, rapaz, e nós aqui feito trouxa, e a mulher está com um pau, está sobrando. Os irmãos estão entendendo? Amém. O povo de Israel se lançou no arraial daquele pessoal. A Bíblia disse que a ira do Senhor se levantou, e num dia 24.000 homens de Israel mortos. Você consegue entender isso? A palavra
palavra de Deus diz que um dos príncipes de Israel trouxe uma mulher das Moabitas, diante de Moisés, diante da tenda da congregação, diante de um dos netos de Arão, chamado Finéias. E ele, ao ver aquilo, ele se urou. A Bíblia diz que quando aquele príncipe foi para a sua tenda com aquela mulher, e eu acredito que ele estava em orgia, porque a Bíblia diz que ele pegou a sua lança e transpassou os dois de uma vez só, o hebreu e a mulher. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Se nós não matarmos o pecado na nossa vida, Ele vai nos destruir. A palavra de Deus diz que na mesma hora o Senhor disse a Moisés: olha, por causa do zelo de Finéias pela minha palavra e pela tenda de Israel, eu abençoarei os seus filhos sobre a face da terra, e a minha ira cessou sobre o povo de Israel, porque Deus viu naquele homem a honestidade, a humildade de guardar a sua lei no seu coração. Aleluia! Aleluia! Sabe o que Deus diz para mim e para você nessa noite? Meu irmão, que nós devemos fugir de toda aparência do mal, de toda tentação. Olha, macumba você não pega, praga não pega, palavra contra não pega, nego pode fazer o que quiser com você, não pega. Mas se você pecar e se afastar da presença do Senhor, o inimigo te arrebenta. É Bíblia, irmão. É Bíblia. Mas a palavra de Deus diz que depois dessa ação, Deus mandou que Moisés levantasse homens e contasse homens de 20 anos para cima e destruísse toda aquela tribo, toda aquela gente daquele lugar. Aleluia! E a palavra de Deus diz que isso foi um massacre, porque o Espírito do Senhor voltou sobre o povo de Israel. Sabe o que Deus diz para mim e para você nessa noite? Glória a Deus. Hoje tem uma coisa na igreja que as pessoas costumam falar: não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, não. A igreja de Pérgamo também achava que não tinha nada a ver. Mas a gente olha para as Sagradas Escrituras, e quando Jesus fala isso na palavra dele, da doutrina de Balaão, Ele está advertindo a cada um de nós. Agora eu vou falar para vocês da doutrina dos nicolaítas. Semelhante. Não tem muita coisa que você acha a respeito disso, mas pelo pouco que você acha, e os teólogos, os estudiosos da palavra também dizem a mesma coisa, semelhante a de Balaão. Semelhante a de Balaque, semelhante. Mas ela tinha os costumes de sacrifício aos seus deuses pagãos. E você sabia que dentro da nossa igreja, quando eu falo dentro da igreja do cristianismo, eu quero que vocês entendam que eu não estou falando somente da igreja de Porto Velho, mas eu estou falando da igreja do cristianismo no Brasil, da igreja nível Brasil. Aí eu estou colocando Assembleia de Deus, Deus é amor, aí vai um monte de gente, para que você entenda. Esses dias eu fiquei assustado, há época atrás, estarrecido. A igreja com a porta aberta, uma igreja grande, sal da porta ao altar, grosso, sessão do descarrego. Irmão, aqui a gente não está aqui para falar da igreja de ninguém. Eu estou falando da doutrina dos nicolaítas, eu estou falando da doutrina de Abraão, sessão do descarrego. Aí bota lá 5 toneladas de sal grosso, de quilo em quilo, para que depois do término da campanha cada um leva 1 quilo daquele para casa, coloca num balde d'água e lave a sua casa, para descarregar, aliviar o negócio. Meu filho, aonde tem isso nas Escrituras Sagradas? Aonde tem esse paganismo dentro da igreja de Cristo? Se a igreja lutou, se esse anjo morreu lutando contra essas coisas dentro da igreja, se o povo de Israel ia sendo destruído pela doutrina de Balaque por causa
cultura, dentro da doutrina, dentro daquilo que Deus ensinou. Aonde tem isso, irmão? Aonde tem na Bíblia que diz assim, que tem a seção de descarrego, tem que fazer, tem que botar sal para as pessoas falar em Cristo? Antes a minha palavra diz que nós devemos verdadeiramente ser guardador da palavra do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, o mal não lhe tocará e praga alguma chegará na sua tenda, aleluia. A palavra de Deus diz no Salmo 91 que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor é a tua proteção. É a Bíblia, irmão, não é eu. É a palavra de Deus. Cajado de Moisés. Leva o cajado, bota na tua casa e está lá. Aonde tem isso, irmão? Aonde? Não tem, filho. Não existe isso dentro da igreja de Cristo. Não existe isso dentro da igreja do Senhor. Uma época atrás, chegou uma senhora na igreja e entrou: "Ô pastor, achei essa igreja está bacana, Deus falou comigo, vou ficar aqui." Quando ela entrou na igreja, abriu a Bíblia, blum, caiu um negóciozinho assim no chão, uma cruzinha, douradinha. A senhora caiu, peguei, ela disse assim: é porque eu fiz e aqui é o meu guardador, porque eu fiz uma campanha, tem carrega comigo. Sabe o que esse povo aí fazia, irmão? Pé de coelho no bolso traseiro, ferradura atrás da porta, sorte, passagem de ano, roupa branca, simbolizando paz, amarelo embaixo, para dizer que o negócio vai para o ouro. Eu não sei como é que funciona essas coisas, mas o trem vira para lá. Misticismo dentro da igreja. As pessoas, irmãos, começam a colocar coisas que não condiz com a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo: eu sou o teu guardador. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias, o meu Espírito te guiará em toda a verdade, aleluia. O Senhor caminha conosco, a igreja do Senhor é intocável, porque o sangue de Jesus ela cobre a igreja de todo mal. O camarada disse: pastor, eu vou fazer uma cama com o senhor. Eu digo: meu filho, bota 100 galinhas, bota um negócio grande, gasolina, bota o que você quiser. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, Ele nos blinda. Ele nos blinda. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, a nuvem estava na frente. Glória a Deus. O egípcio levantar, a nuvem para trás. No meu povo ninguém toca, caminha para frente, aleluia, aleluia, porque a proteção do Senhor, o inimigo estava atrás, a proteção do Senhor vai para trás. Quando o teu inimigo está na tua frente, o Senhor está na tua frente. Se está no teu lado, Ele está do teu lado, Ele não te deixa só, aleluia. Na passagem de ano agora eu fui todo esculhambado na igreja. Gravata de uma cor, calça de outro, sapato meia de outra. Pastor, meu irmão, eu não tenho essas coisas. Não existe isso para crente, irmão. A sua proteção se chama Jesus. O seu protetor é o Espírito Santo. Ele te brinda. A Bíblia diz que o Senhor tem ciúme de cada um de nós. O Senhor nos brinda de toda a verdade, nos blinda de todo mal. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu vai caminhar e passar limpo, aleluia, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? A igreja de Pérgamo, irmão, ela tinha introduzido tudo isso dentro dos seus costumes. Jesus habita no meio de um povo desse? Há proteção no meio de um povo desse? Não tem, filho. Não tem. Porque o Senhor disse assim que Ele intercede e roga para que em todos os lugares apareçam homens com mão santa levantando aos céus e orando, intercedendo em oração pela sua igreja.
A palavra do Senhor vai nos mostrando a grandeza de Deus na nossa vida. Tem alguém enfermo, chama o presbítero da igreja, unge com óleo, ora em nome de Jesus, ele vai ficar curado, porque é o Senhor que é a tua proteção, aleluia. Ele é o teu baluarte, Ele é o teu arraial, aleluia. Ele está à tua volta. Glória a Deus, aleluia. Felizmente ou felizmente, não sei, vou ter que terminar. Mas a palavra de Deus fala de uma coisa: te darei uma pedrinha. Glória a Deus. E o maná escondido, e uma pedrinha com um novo nome. Maná. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para te alimentar todo dia. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o teu alimento diário. Irmão, o crente ele tem que aprender a manusear essa palavra da verdade. O crente ele tem que aprender a orar pelas promessas de Deus, com a oração, com a palavra do Senhor na sua vida. O profeta Abacuque ele dizia assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos corrais não haja vaca, todavia eu esperarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele vai vir ao meu encontro, aleluia. Sabe o que diz a palavra do Senhor? No livro do Gênesis: lembrou-se Deus de Noé. Glória a Deus. Senhor, a ira dele contra aquele lugar, irmão, era os dias de hoje. Estava tremendo. A palavra de Deus compara com os dias de hoje. A ira do Senhor ia se levantar sobre aquele lugar para destruir tudo. Mas aí a Bíblia diz assim: lembrou-se o Senhor de Noé. Jesus não tem esquecido de você não, filho. É porque hoje em dia colocaram dentro de umas igrejas, no meio do povo de Deus, do cristianismo, umas coisas pagãs, que aquele que não tem um carro novo, aquele que não é empresário com uma empresa que vende milhões, aquele que não tem uma mansão, aquele que não tem 50 empregados, esse aí está condenado, esse aí não prospera, esse aí deu. Aonde tem isso na Bíblia? A palavra de Deus diz que nós devemos sofrer pela sã doutrina. A palavra de Deus diz que os discípulos, os apóstolos foram decapitados, mortos, perseguidos por causa dessa palavra. Jesus morreu por mim e por você, não para que a gente andasse em carro novo, nada contra, mas o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida, aleluia. Sabe o que acontece com os homens de hoje? Com nós? Pastor Jesus, não está ajudando. Está adiantado. É que nós, irmãos, nos achamos como seres humanos tendo experiências espirituais. Isso está errado, filho. Está errado. Jesus disse: vós não sois desse mundo, por isso esse mundo não vos recebe, não gosta de vós. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Sabe por quê? O Senhor diz assim: eu venho buscar uma igreja lavada e remida no meu sangue, uma igreja do meu nome, uma igreja que zela pela minha sã doutrina. Essa é a igreja de Cristo. O Senhor é o maná vivo que desceu do céu. Deixa eu falar outra coisinha para você. A palavra de Deus diz que Jesus ele é o noivo. Se Jesus é o noivo da igreja, a igreja é a noiva. Quem é a igreja? Eu e você. Glória a Deus. Você vai receber uma pedrinha na tua vida com um novo nome. Você está entendendo? Você consegue entender aí o Filho do Senhor Todo-Poderoso? Glória a Deus. Você consegue entender? Ou seja, se você se chama Paulo, o seu nome pode ser Paulo de Cristo, ou Paulo de Jesus Cristo,
ou Paulo, não sei, irmão. Só sei dizer que o seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que o Senhor nos fala? Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado aqueles que farão parte da primeira ressurreição. Glória a Deus. Dos mortos. Aleluia. Aleluia. Sabe quem é os primeiros? Tem o segundo. Sabe quem é o primeiro? Aqueles que morreram em Cristo, Glória a Deus. crendo na sua palavra. Esses subirão aos céus primeiro do que arrebatamento da igreja. Aí a Bíblia diz que ai daqueles que fizerem parte da segunda ressurreição dos mortos. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Que a igreja de Pérgamo tinha grande parte influência satânica. O diabo tinha entronizado o seu trono dentro da igreja, mas ainda havia em Pérgamo igreja que zelava pela fé e o nome de nosso Senhor Glória a Jesus Cristo. Deus. Aleluia. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu venho buscar uma igreja que guarda a fé e o meu nome. Aleluia. É isso que Deus está dizendo para você nesse nome de Jesus. Amém? Quem entendeu, dá uma salva de palmas para Jesus nesse lugar, em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Eu tenho visto coisas dentro da igreja e nunca fico estarrecido. Eu vi um negócio, ó, reteté de... Meu Deus, onde foi que eu vi isso? Reteté. Aí eu vi uma senhora idosa, magrinha, com um camarada, acho que não tem um armário aqui igual ele não, mas uma maceta nas costas aqui, ó. Aonde tem na Bíblia reteté? Aí eu lembrei, irmão, que quando eu era jovem, tinha uns 16, 17 anos, porque eu não nasci dentro da igreja, ninguém é santo. Descendo a vocês, eu estudava no Orlando Freire, descia a vocês, ia para a escola. Quando eu voltava, tinha um terreiro de macumba bem na rua 6, entre Alexandre Guimarães e a Rio de Janeiro. Aí eu vinha de lá e tinha uns amigos meus que tomavam um, e eu também não ficava atrás, rapaz, vamos lá, é lá. Aí nós íamos lá no terreiro de macumba, lá não sei o negócio lá. E aí chegava lá, o negócio estava fervendo. E aí aquela mulher, irmão, ela incorporava um espírito imundo, e ela botava o outro nas costas assim, ficava um com a perna para cima, de costa para ela, daqui a pouco ao contrário. Meu Deus do céu, e aquilo virava aquele trem de Jesus. Duas velas, uma vermelha e uma preta, assim, de fundo, fogo nas duas pontas, nas pessoas que entravam. Meu Deus, irmão, a igreja não precisa disso. As pessoas estão buscando no centro de macumba, no meio dos espíritos imundos, coisa para introduzir dentro da igreja. Olha, um descarrego, tem que orar, tem que assoprar, porque aqui não existe isso, irmão. Filho, conheça as escrituras. Jesus disse assim: examinai as escrituras, porque vós acharão ter nelas a vida eterna. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Jesus que falou para mim e para você. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Que os que introduzem as coisas hoje dentro da igreja, as pessoas querem fazer um evangelho para cada coisa. Ó, achou isso aqui é o evangelho. Esses dias, meu Deus do céu, um carnaval aí, nós estávamos indo para o retiro, e de repente eu vi na televisão uma igreja que nós vamos fazer um carnaval para Cristo. É diferente, irmão. Não é igual ao mundo. Carnaval de Cristo, a gente tem que sambar também, o Senhor também samba. Aonde, irmão, nós vimos isso em nome de Jesus? O Senhor diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, em todo o vosso proceder. Sede santo dentro da igreja, sede santo fora da igreja. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. A palavra do Senhor está dizendo para mim e para você: olha, guarda a sã doutrina, porque muito breve eu virei para buscar esse povo. Aleluia, aleluia. E muitas vezes as pessoas estão falando isso para nós, e a gente até está anunciando
você, mas ele está brincando. Terremoto, maremoto, fome, peste, os governos daram certo, guerra, rumores de guerra. Lê lá Mateus 24. Leia. Mas eu quero a igreja que vai receber um novo nome. Glória a A Deus. igreja que Aleluia. tem provado do maná escondido, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nessa noite que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus, para nós adorarmos esse Deus nesse lugar, aleluia.